No auge do sol abrasador, a floresta estremeceu com o rugido aterrador da fera. Os homens pré-históricos pararam, de mãos vazias, apenas com a respiração ofegante e o olhar tenso. Diante deles, a sombra do predador irrompeu dos arbustos, músculos retesados, olhos em chamas. Não havia pedras para lançar, nem paus para brandir. Apenas o instinto de sobrevivência e a coragem decidiriam quem sairia vivo daquele confronto implacável. Numa certa manhã, quando os raios do sol atravessavam a copa das árvores, os homos descansavam à sombra, após uma longa caminhada em busca de alimento. Comunicavam-se por gritos e gestos rudimentares, enquanto seus olhos refletiam a alegria simples de estarem reunidos. Mas, no meio daquela serenidade, sons estranhos começaram a ecoar nos arbustos. Ninguém empunhava uma arma. Ninguém estava preparado para o perigo. Apenas tiveram tempo de erguer a cabeça e escutar o rugido de um tigre que, ao longe, irrompeu, despedaçando a frágil paz e anunciando a aproximação de uma ameaça mortal. Mas, após algum tempo de descanso à sombra da árvore, os Homo retomaram a marcha pela vasta savana, sob a luz suave da manhã. As suas silhuetas alongavam-se sobre o solo árido. Cada passo lento e paciente marcava o ritmo da travessia. Seguiam concentrados na caminhada, sem imaginar que, à distância, dois olhos dourados os observavam atentamente por entre a relva alta. O corpo ágil do predador mantinha-se oculto, músculos retesados, respiração contida aguardava o instante perfeito para atacar. Naquela planície que parecia tão tranquila, um confronto de vida ou morte estava prestes a explodir, e o homem ainda não suspeitava do perigo iminente que o seguia de perto. Eles caminhavam sem parar, sem cessar, cada passo pesado gravando-se no solo árido da savana. O sol já ia alto, queimando as costas nuas sob o calor implacável. Ao longe, um bando de aves levantou voo, sinal de que algo se movia entre a vegetação cerrada, mas eles não perceberam. Atrás, escondido na relva alta, os olhos do tigre continuavam a brilhar intensamente. Silencioso, seguia a cada passo, leve como uma sombra, sem emitir outro som além do farfalhar da erva. E os homens avançavam por longas distâncias, como se não pressentissem a morte que os espreitava de tão perto. Uma perseguição invisível estendia-se pela vasta savana, onde a vida e a morte se aproximavam passo a passo para se enfrentarem. As duas caudas balançavam, as orelhas eretas, todo o corpo retesado na espera. A distância diminuía pouco a pouco, centímetro a centímetro. A savana, aparentemente imensa e deserta, transformava-se agora no palco de uma emboscada mortal. O tigre, paciente como um fantasma, não se apressava, sabia que a presa à sua frente já estava exausta após a longa caminhada. Então, de súbito, lançou-se como uma tempestade. Cada salto poderoso fazia tremer a terra, e o espaço entre ele e os Homo reduzia-se rapidamente. A sua sombra dourada deslizava rente à relva, enquanto os olhos em chamas se fixavam implacavelmente no alvo. À frente, os Homo apenas pressentiram o bater frenético das asas das aves em fuga e o solo a tremer violentamente sob os seus pés. Voltaram-se de súbito e, nesse instante, a verdade aterradora revelou-se. O predador já estava logo atrás deles, prestes a lançar-se sobre as suas costas.
Um confronto de vida ou morte tornara-se inevitável. No instante decisivo entre a vida e a morte, os Homo ficaram imóveis, os corpos pequenos a tremer diante da fera que avançava. Sem armas nas mãos, restava-lhes apenas o instinto de sobrevivência. Quando o tigre investiu, mãos nuas ergueram-se para resistir, agarrando a juba e o corpo poderoso da criatura. O rugido feroz ecoou por toda a savana, enquanto aqueles corpos frágeis eram atirados ao chão, apenas para se erguerem de novo, voltando a derrubá-lo, voltando a agarrar-se. Aquele combate rudimentar e desesperado era a prova viva da força tenaz e da vontade indomável do homem perante a natureza implacável. Após um longo embate feroz, o tigre começou a abrandar. Os seus golpes tornaram-se pesados, a respiração ofegante. Diante da força unida do grupo de Homo, seres pequenos, mas de espírito inquebrantável, a fera, por fim, soltou um rugido ensurdecedor e, de repente, virou-se, disparando para longe em fuga. A sua sombra desapareceu por entre a relva alta, deixando atrás de si um ar pesado e um silêncio sufocante. Os Homo caíram exaustos ao chão, os peitos arfando, o suor a escorrer. Depois, soltaram um suspiro de alívio. Haviam sobrevivido à provação aterradora e, nos rostos cansados, brilhava agora um frágil reflexo de esperança no meio da árdua jornada pela sobrevivência. Após um breve descanso, os Homo foram pouco a pouco recuperando a calma. Levantaram-se, os olhos voltados para o horizonte longínquo. Nenhuma palavra foi dita, apenas o silêncio pesado de quem sobrevivera ao perigo. Então, seus passos voltaram a ressoar sobre o solo árido. Caminhavam devagar, mas sem parar. A vasta savana abria-se diante deles, um caminho interminável marcado pela dança da erva seca ao vento e pela luz do sol que projetava suas pequenas silhuetas no chão, estendendo-as até ao infinito. Embora exaustos, com os ombros pesados, continuaram a avançar. O tempo corria, o sol deslocava-se no céu, mas o ritmo da marcha não cessava. Cada pegada ficava gravada nas fendas da terra ressequida, como marcas silenciosas de uma jornada implacável. Ao longe, bandos de aves erguiam voo, mas eles não se voltavam. Na imensidão da savana, aquelas figuras frágeis seguiam obstinadas, sem saber o que as aguardava: água, alimento ou uma nova ameaça. Apenas compreendiam uma verdade: havia um único caminho, seguir em frente, sempre. E foram precisamente esses passos persistentes que escreveram o primeiro capítulo da sobrevivência da humanidade. Caminharam por muito tempo, através de extensões intermináveis de erva seca. O sol já se inclinava para o ocidente, a respiração tornava-se pesada, as pernas vacilantes. Então, no meio daquele silêncio exausto, soou um som familiar, o murmúrio da água a correr. Detiveram-se, ergueram a cabeça e diante deles surgiu um pequeno regato que serpenteava pela savana. A água límpida refletia uma luz suave, como um raro presente da natureza. Sem hesitar, os Homo avançaram e inclinaram-se para beber longos goles refrescantes. Sentaram-se à beira do regato, os ombros enfim relaxados, deixando-se embalar pelo vento que passava, enquanto a corrente cristalina lhes devolvia forças após a longa jornada. Na manhã seguinte, quando o sol começava a despontar, os Homo retomaram a sua jornada pela vasta savana. Avançavam em pequenos grupos, as figuras marcadas pelo cansaço, mas firmes na sua determinação.
Mas, ao longe, um movimento súbito rasgou a tranquilidade. Um leopardo disparou pela pradaria, o corpo ágil como uma flecha. Em apenas um instante, já escalava uma árvore alta, ocultando-se entre a folhagem. Os olhos dourados e intensos seguiam cada passo da presa lá embaixo. Uma nova emboscada acabara de começar. No alto de um ramo, o leopardo permanecia imóvel, como uma sombra. Os olhos dourados, frios e penetrantes, fixavam-se no grupo de homo que avançava lentamente à frente. Cada movimento deles caía no seu campo de visão, presas involuntárias que caminhavam mais fundo rumo ao perigo. A longa cauda oscilava suavemente, enquanto os músculos sob a pele rija estavam prontos a disparar a qualquer instante. O vento da savana agitava a erva e as árvores, mas não conseguia ocultar aquele olhar predador. No equilíbrio frágil, os homens, tão pequenos, não faziam ideia de que a morte os observava lá do alto, à espera do momento certo para cair. De repente o leopardo moveu-se. Lançou-se da árvore, deslizando pelo espaço aberto, e correu veloz por detrás do zomo. Ninguém percebeu a tempo apenas o farfalhar breve da vegetação no vento. A fera atirou-se para dentro de um arbusto cerrado, ocultando-se entre a folhagem densa. Ali, baixou o corpo até ao chão, músculos tensos como cordas de um arco retesado, olhos dourados fixos na presa, respiração pesada a acumular-se no peito. Bastava o instante certo, e lançaria o ataque. Então, num salto súbito, o leopardo irrompeu dos arbustos. O corpo disparou como uma flecha viva, rasgando num instante a distância que os separava. Os homos ficaram paralisados, olhos abertos de horror, e depois gritaram em pânico. Sem armas nas mãos, restava-lhes apenas lançar-se numa luta desesperada com os próprios corpos. A fera avançou, as presas brilhantes a um fio da pele frágil. O rugido ressoou pela savana, misturado com os gritos humanos e a respiração ofegante. Pequenos, frágeis, os homo ergueram as mãos nuas contra cada golpe, agarrando-se aos membros vigorosos do predador. Mas a força da fera era esmagadora. Um a um eram atirados ao chão, rolando na erva seca, apenas para se erguerem de novo, olhos inflamados pelo instinto de sobreviver. O combate era brutal. O pó erguia-se em nuvens, corpos frágeis contra a violência bruta da natureza. O leopardo atacava sem cessar, mas pouco a pouco começou a falhar. A respiração tornara-se pesada. Os movimentos já não tinham a precisão inicial. Enquanto isso, mesmo à beira da exaustão, os homens levantavam-se após cada queda, resistindo com toda a vontade restante. Então, o leopardo deteve-se. Os olhos brilharam de hesitação. Um rugido feroz rompeu o ar, e de súbito, virou-se e fugiu velozmente. O corpo ágil desapareceu na vastidão da savana, deixando apenas o silêncio. Restava unicamente o som do vento a sibilar através da erva seca. Mas os homos tombaram exaustos, os peitos arfando, os corpos rendidos, e, quando perceberam que o perigo havia passado, a alegria de sobreviver explodiu. Abraçaram-se com força, gritos primitivos romperam das gargantas e ecoaram pelo espaço aberto. Nos rostos cobertos de pó e suor, surgiu um sorriso simples, o sorriso dos pequenos que haviam derrotado a própria morte em plena savana implacável. Essa vitória não era apenas um instante de sobrevivência, mas a prova da força da união e da vontade inquebrantável do homem primitivo, que jamais se rendia. Após o confronto dramático, quando o rugido feroz do leopardo já se perdia na imensidão, os homo ergueram-se em silêncio. Respiravam ofegantes, mas os olhos pouco a pouco recuperavam a calma. Ninguém pronunciou palavra, apenas uma união silenciosa os aproximava ainda mais. E então, como se fosse um instinto gravado na própria carne, retomaram a marcha pela vasta savana árida. As pequenas silhuetas seguiam em fila,
uma atrás da outra. O sol implacável fazia brilhar as gotas de suor que ainda escorriam pelas frontes. Cada passo, pesado e firme, ficava gravado no solo ressequido e gretado, mas ninguém parava. Avançavam devagar, mas com determinação, os olhos fixos no horizonte distante, onde parecia existir uma promessa difusa de vida. O vento agitava a erva seca, levantando nuvens de pó em torno deles. Ao longe, aves pairavam no céu, frágeis sinais da natureza. Mas para aqueles homos, havia apenas um caminho: seguir em frente apesar da sede, apesar do cansaço, apesar da lembrança aterradora dos predadores que haviam enfrentado. Mas eles continuavam a caminhar, passo após passo pequenos, mas firmes como se o próprio movimento fosse o fio que os ligava à vida. A savana árida estendia-se infinita, mas em cada respiração, em cada pegada, aqueles homens primitivos demonstravam que, por mais frágeis que fossem, não deixariam de avançar sobre o solo gretado, sob o céu imenso. Aquela jornada não era apenas sobrevivência, mas a prova de uma vontade indomável, a mesma vontade que permitiria à humanidade resistir durante séculos de adversidade e afirmar a sua existência sobre a terra. E então, no meio do caminho ressequido da savana, algumas flores silvestres ergueram-se inesperadamente. Um homem inclinou-se, colheu uma pequena flor e, com gesto desajeitado, prendeu-a nos cabelos revoltos da companheira. Um sorriso inocente iluminou o rosto marcado pelo sol. Ao ver isso, os outros homo também colheram flores e começaram a enfeitarem-se uns aos outros. Naquele instante, em plena savana hostil, nasceu uma alegria simples, prova de que, mesmo no coração da luta pela sobrevivência, o ser humano sabia encontrar beleza e união. No dia seguinte, quando o sol estava a pino e os seus raios abrasadores caíam sobre a savana, os homo retomaram a marcha. Desta vez, nas mãos empunhavam lanças rudimentares, afiadas a partir de ramos duros. Cada passo firme deixava marcas fundas no solo ressequido e gretado. Avançavam atentos, os olhos varrendo cada moita que se agitava, cada ave que planava no alto, na esperança de encontrar sinais de manadas. Nenhum som supérfluo se ouvia, apenas a concentração tensa dos caçadores, misturada com o sussurro do vento entre a erva. Naquele silêncio imenso, os homo apertavam as lanças com força, preparados para o instante inesperado, o momento em que a sobrevivência dependeria da sua agilidade e da sua coragem. Mas, de repente, um dos homo do grupo estacou. Os olhos brilharam e o braço, trêmulo, apontou para a frente. De imediato, todos pararam e semicerraram os olhos através da relva alta. À sua frente, um bando de antílopes pastava distraído sob o sol escaldante do meio-dia. Por um breve instante de hesitação, os homo apertaram com mais força as lanças nas mãos. E então lançaram-se em conjunto como flechas vivas. O estrondo dos pés ecoou, rasgando o silêncio da savana. Os antílopes, aterrorizados, ergueram as cabeças, os olhos abertos de pavor, e logo depois, dispararam numa corrida vertiginosa. A poeira levantou-se em nuvens sob o tropel apavorado. A perseguição começou. Os homo corriam com todas as forças, o peito a arfar, o suor a escorrer sob o sol inclemente. As lanças tremiam em suas mãos, mas os olhos ardiam de determinação, fixos nos corpos esguios e velozes à frente. Correram, sem parar através das planícies intermináveis. Parecia que, a qualquer momento, as mãos iriam alcançar a presa. Mas os antílopes eram demasiado rápidos. As longas pernas fendiam o ar em galopes cada vez mais amplos, deixando para trás os caçadores corajosos, mas lentos. O estrépito dos cascos ressoou por toda a savana, depois foi se afastando, diminuindo, até que só restou o sussurro da erva seca e a vastidão silenciosa. Os homo, exaustos, detiveram-se. Os peitos arfavam violentamente.
e os olhares ficaram suspensos na direção por onde a manada desaparecera. Por um instante, brilhou neles a sombra da desilusão. Mais uma vez, a natureza demonstrava a sua dureza. Na imensidão da savana, a vida era sempre frágil e a fome continuava à espreita no caminho da humanidade. Mas eles detiveram-se no meio da savana, o peito a arfar, as pernas exaustas. À frente, as silhuetas ágeis da manada de antílopes já haviam desaparecido na imensidão, deixando apenas rastros de pó que o vento dissipava lentamente. Os olhos do Zomo entristeceram, a desilusão marcada nos rostos queimados pelo sol. Ficaram imóveis, a olhar na direção dos animais, com uma dor silenciosa, a consciência de que a única oportunidade de uma refeição farta lhes escapara das mãos. Os estômagos vazios rugiam, o peso da fome fazia os ombros curvarem-se. Alguns baixaram a cabeça, apertando as lanças com força, como se quisessem sufocar a amargura. Depois voltaram-se e retomaram a marcha, passos lentos, semblantes pesados. As suas pequenas silhuetas, perdidas na vastidão da savana, carregavam não só o cansaço da caça falhada, mas também a inquietação crescente de uma jornada de sobrevivência cada vez mais implacável para a humanidade primitiva. Noutro canto da savana, sob a copa baixa de uma árvore, um grupo de homo dormia em torno de uma fogueira ainda a arder, da qual se erguia uma tênue coluna de fumo que o vento espalhava, misturando-se com a luz suave do entardecer. Era um raro quadro de paz, corpos exaustos enroscados junto ao fogo, respirações ritmadas, como se tivessem atravessado um dia longo e penoso. Enquanto isso, ao longe, o grupo de caçadores regressava, arrastando passos pesados. Voltavam cansados, abatidos pela derrota na perseguição, aos antílopes, com os estômagos vazios e os olhos carregados de desânimo. Enquanto o grupo de homo caçadores regressava, arrastando os pés cansados pela savana árida, um deles ergueu a cabeça. Os olhos semicerraram-se ao fitar o horizonte. Ali, uma coluna fina de fumo elevava-se lentamente, destacando-se contra o céu azul límpido. De imediato, todos pararam. Os olhares voltaram-se para a mesma direção. O silêncio tornou-se pesado. Ficaram imóveis, a respiração ofegante, mas os corações a bater descompassados. Fumo sinal de fogo. E fogo significava vida, comida e talvez outro clã. Trocaram olhares, alguns gestos curtos, e mergulharam em segundos de hesitação tensa. Por fim, a decisão foi tomada. Ninguém disse palavra, mas todos giraram para o mesmo rumo. As lanças apertadas nas mãos avançaram lentamente, olhos fixos na coluna distante de fumo. Na vastidão da savana, cada indício de vida podia ser uma oportunidade ou uma ameaça oculta à espreita. Mas, ao aproximarem-se, detiveram-se de súbito. Diante deles, à luz trêmula do fogo, surgiam silhuetas desconhecidas. O ambiente mudou imediatamente, a vigilância cresceu. As mãos cerraram-se com mais força em torno das lanças rudimentares e os olhos fixaram-se no grupo de homo adormecidos. Logo perceberam, não eram companheiros familiares, mas outro clã da savana. E num território onde os recursos eram escassos, cada encontro podia transformar-se num confronto mortal. Avançaram em passos cautelosos, os olhares carregados de tensão e desconfiança. As chamas tremulantes iluminavam os rostos dos que dormiam profundamente, expondo-os como presas vulneráveis. Os caçadores ficaram imóveis por alguns instantes, dilacerados por um dilema: conter-se ou ceder ao desejo de tomar o fogo, a comida, talvez até o território. Na imensidão severa da savana, encontros assim raramente terminavam em paz. Os homo que dormiam despertaram sobressaltados. Diante deles, lanças rudimentares já lhes roçavam o corpo, o brilho primitivo do fogo refletindo-se nas pontas afiadas.
Atônitos, ergueram-se de súbito, reagindo por instinto. Num piscar de olhos, os dois grupos lançaram-se um contra o outro. Gritos, choques de corpos e o estrondo das quedas ecoaram pela savana silenciosa. A poeira ergueu-se no ar, enquanto aqueles corpos pequenos se debatiam numa luta feroz pela sobrevivência. Mas, após algum tempo de confronto, a respiração tornou-se ofegante. As forças começaram a esvair-se. Ambos os lados foram abrando, os olhares de fúria cederam pouco a pouco lugar à desconfiança cautelosa. Então, no meio de um silêncio pesado, sentaram-se em torno da fogueira. As mãos ainda tremiam, mas os olhos já não estavam tão tensos. Naquele cenário hostil, uma tênue centelha de esperança, surgiu a possibilidade frágil de compreensão e de partilha. Após o fim do confronto, a tensão começou a dissipar-se. Os olhares antes vigilantes cederam lugar à curiosidade e a um certo alívio. De repente, um homo inclinou-se, retirou da fogueira alguns gravetos ainda incandescentes e levou-os à boca, soprando com força. As brasas reacenderam-se, e logo uma chama vermelha e viva crepitou ao vento. A cena provocou risos entre os outros. Trocaram olhares, e gargalhadas rudimentares ecoaram na noite, misturando-se ao crepitar alegre do fogo. Rostos cansados, marcados pelo pó e pela fadiga, iluminaram-se com uma alegria simples. Um a um pegaram nos gravetos acesos, soprando para que as chamas crescessem, e cada vez que o fogo se avivava, explodiam em risadas satisfeitas. Foi um instante frágil, mas profundamente especial. No coração da savana implacável, dois grupos de homo que momentos antes se enfrentavam como inimigos encontravam agora uma alegria comum em torno da fogueira. E o fogo, mais do que aquecer os corpos, dissipava o medo, semeando nos seus corações uma centelha de esperança de união em meio à dura jornada da sobrevivência. Mais uma manhã nasceu. A luz suave do amanhecer espalhou-se pela savana, refletindo-se no rio cintilante. À beira da água, erguia-se uma cabana tosca, feita de ramos e folhas secas, solitária na vastidão. Dentro dela, os homo ainda dormiam profundamente, exaustos após um dia longo e penoso. As suas respirações compassadas misturavam-se ao chilrear dos pássaros e ao murmúrio cristalino da corrente. Naquele instante de serenidade, o cenário revelava um raro fragmento de paz, um breve recorte de tranquilidade na vida repleta de perigos da humanidade primitiva. Pouco depois, a luz da manhã penetrou na cabana, iluminando os rostos ainda sonolentos. Um a um, os homo começaram a mover-se, sentando-se devagar, os olhos pesados, mas já com um leve sorriso de alívio nos lábios. À beira do rio, a fumaça da fogueira da noite anterior ainda se erguia em espirais tênues. Rapidamente juntaram alguns ramos secos, e logo as chamas rubras reacenderam-se, crepitando alegres ao vento. De pequenas bolsas feitas de folhas secas, retiraram alguns tubérculos colhidos no dia anterior. As mãos ásperas, cobertas de pó da terra, colocaram com cuidado cada raiz sobre as brasas incandescentes. Um aroma doce e terroso começou a espalhar-se no ar, misturando-se à fumaça leve que subia, tornando a manhã ainda mais acolhedora. Sentados em volta da fogueira, esperavam com paciência, os olhos fixos nos tubérculos que começavam a rachar, revelando a polpa dourada no interior. À medida que cada um era retirado das brasas, passava de mão em mão, sopravam com cuidado antes de dar a primeira dentada. O sabor doce e quente espalhava-se na boca, e os rostos queimados de sol iluminavam-se com uma felicidade simples. Risos rudimentares ecoavam, misturados ao som crocante das mastigações e ao estalar alegre do fogo. As mãos,
ainda manchadas de terra e cinza, não paravam de partilhar, repartindo cada pedaço para que todos tivessem a sua parte. No coração da savana implacável, aquele instante transformava-se numa refeição humilde, mas preciosa. O fogo não apenas aquecia os corpos e cozia os tubérculos, ele acendia também a ligação nos olhares, afastando, ainda que por um momento, a angústia da fome e da sede. No lugar dela, surgia uma alegria cálida, uma rara sensação de segurança diante da natureza hostil. E eram precisamente esses instantes de união em torno das chamas que os mantinham firmes, oferecendo força para os longos caminhos da sobrevivência que ainda estavam por vir. Depois de se saciarem em torno da fogueira, os Omo levantaram-se, limpando as mãos na erva seca, e avançaram lentamente para fora da cabana. Mas naquela mesma terra, não estavam sozinhos. Ao longe, silhuetas esguias e poderosas moviam-se em círculos, uma alcateia de lobos. Os olhos frios e penetrantes, o pelo cinzento prateado confundia-se com a cor da erva queimada. Avançavam devagar, as cabeças baixas, os focinhos a farejar sem cessar. Não caçavam de imediato, procuravam água, na sede extrema da savana ressequida. Passo após passo, o caminho dos Omo e o rastro dos lobos aproximavam-se. Na vastidão da planície, duas espécies, caçadores e sobreviventes, seguiam inadvertidamente rumo ao mesmo ponto. Nenhum dos Omo percebia o perigo iminente. Caminhavam ainda descontraídos, trocando olhares, tocando as mãos nas hastes de erva, alheios à ameaça. Enquanto isso, os lobos deixavam entrever nos olhos dourados o brilho faminto, ao captar o movimento das figuras humanas. Passos leves, respirações contidas, mas nos corpos tensos o instinto predador começava a despertar. A savana mantinha-se silenciosa, mas o ar tornara-se mais denso do que nunca. Estaria prestes a eclodir um confronto brutal? Ou as duas espécies cruzar-se-iam em silêncio, cada qual prosseguindo a sua luta pela sobrevivência? O desfecho ainda era um enigma, escrito apenas pelo instante seguinte entre os homens primitivos e os lobos da savana. Naquele meio-dia, enquanto os homens Omo seguiam em busca de caça, os seus olhos detiveram-se de súbito. Diante deles, no meio da campina amarelada, jazia um lobo magro, contorcendo-se de dor. O pelo cinzento prateado estava manchado de sangue, a respiração era pesada, e um uivo fraco, quase apagado, ecoava no silêncio da paisagem. Mas os Omo estacaram, as mãos ainda firmes nas lanças. Trocaram olhares em silêncio, os olhos carregados de hesitação divididos entre o instinto de cautela e uma estranha centelha de curiosidade. O lobo ergueu a cabeça. Nos olhos dourados já não havia ferocidade, apenas o desespero de uma criatura ferida. Após alguns momentos de tensão, os caçadores baixaram lentamente as lanças. Um deles avançou, inclinou-se para observar o animal e voltou o olhar para os companheiros. A comunicação deu-se em breves trocas de olhos, e a decisão foi tomada. Juntos, curvaram-se e, com mãos ásperas, ergueram o lobo ferido, levando-o consigo. Na savana implacável, aquela cena era insólita. O homem primitivo, habituado a combater as feras, escolhia agora carregar uma delas até a cabana solitária junto ao rio. Uma decisão arriscada, mas que marcava o início de uma relação inédita entre dois predadores, um primeiro passo rumo a uma história partilhada entre o homem e o lobo. Quando chegaram à pequena cabana junto ao rio,
O homem-homo pousou com cuidado o lobo ferido sobre o chão coberto de folhas secas. O animal respirava com dificuldade, os olhos dourados semicerrados, o corpo inteiro a tremer de exaustão. Um dos homo afastou-se rapidamente e voltou com um ramo seco e algumas tiras de casca de árvore. Com desajeito, mas cheios de determinação, usaram aquelas fibras para improvisar ligaduras, atando firmemente a ferida ainda a sangrar. As mãos ásperas moviam-se com paciência, cuidando do animal, pouco a pouco. No início, o lobo rosnava debilmente, os olhos ainda faiscando de medo e desconfiança. Mas, à medida que a atadura rudimentar apertava a ferida, a respiração foi abrandando, os gemidos tornando-se cada vez mais tênues. Até que, por fim, o corpo exausto cedeu, repousando a cabeça sobre as folhas secas. Já não se debatia, já não rosnava, permanecia quieto, deitado ao lado dos homo, aqueles que outrora seriam inimigos implacáveis da sua espécie. Naquele cenário silencioso, junto ao rio, algo extraordinário acontecera. A fera selvagem, por um instante, depusera o instinto de alerta e aceitara repousar junto ao homem primitivo. Era um momento aparentemente pequeno, mas que representava o primeiro passo de uma ligação grandiosa, um vínculo que mudaria para sempre a história da sobrevivência de ambas as espécies. Na manhã seguinte, o sol voltou a erguer-se sobre a vasta savana. Diante da cabana à beira do rio, os homos sentavam-se em círculo em torno da fogueira incandescente. No meio deles, jazia também o lobo ferido, o corpo já mais estável, a respiração compassada. De vez em quando, erguia a cabeça e olhava em redor. Nos olhos dourados já não havia apenas selvageria, mas também um lampejo de curiosidade perante aquelas criaturas que antes via como inimigos. Os homo comunicavam-se com gestos e sons rudimentares, como se deliberassem sobre algo de vital importância para a jornada que os aguardava. As chamas refletiam-se nos rostos queimados de sol, realçando expressões de seriedade, mas também de firme determinação. Por fim, a decisão foi tomada. Levantaram-se, recolheram as lanças e alguns utensílios rudimentares, preparando-se para partir. O lobo permaneceu deitado, os olhos a seguir cada movimento. Um dos homo inclinou-se, pousando suavemente a mão sobre o ombro do animal, como se o tranquilizasse, e depois o grupo partiu. Na vastidão da savana, as pequenas silhuetas alinharam-se em fila, caminhando sob o sol abrasador. O vento agitava a relva seca, produzindo um murmúrio constante, enquanto os passos marcavam fundo solo gretado. Avançavam por muito tempo, sem descanso, os olhos atentos a qualquer sinal de vida, um animal, uma manada, qualquer oportunidade de alimentar a tribo. Na dureza da natureza, o homem primitivo havia aprendido uma lição simples, porém essencial. Para sobreviver, era preciso seguir em frente, sempre. E nesse caminho, já não estavam completamente sós, pois um ser selvagem começava a tornar-se companheiro de jornada. Naquele dia, após algum tempo de caminhada sob o sol abrasador da savana, os homos estacaram de repente. Diante deles, entre a relva baixa, alguns coelhos pequenos roíam tenros rebentos. Os olhos dos caçadores brilharam de imediato, uma rara oportunidade de saciar a fome. Incapazes de se conter, soltaram um grito uníssono que ecoou ao longe e lançaram-se em disparada. Os pés nus batiam com força no solo gretado. A manada de coelhos, em pânico, saltou em todas as direções, as orelhas longas erguidas, os corpos ágeis cortando o ar com saltos rápidos e certeiros. A perseguição começou. Homens e coelhos avançavam velozmente pela campina dourada. A poeira erguia-se em nuvens sob os passos apressados.
Gritos e respirações ofegantes misturavam-se com o ritmo frenético das passadas, compondo uma sinfonia vibrante de caça e sobrevivência. Nos primeiros instantes, os coelhos levavam vantagem com a velocidade e a agilidade. Deslizando entre a erva seca, mudavam de direção sem parar, deixando atrás de si rastros imprevisíveis de pequenas pegadas. Mas os Omo, embora mais lentos, mantinham a perseguição com perseverança, abrindo-se em leque para cercar a presa, passo a passo reduzindo a distância. Cada grito humano aumentava o pânico da manada, tornando a corrida ainda mais caótica. Mas, com o passar do tempo, tanto os coelhos quanto os homens começaram a ceder ao cansaço. Os saltos dos animais tornaram-se mais curtos, a respiração ofegante, e os pequenos corpos iam abrandando no meio da campina imensa. Os Omo também já não estavam melhores, os peitos arfavam violentamente. O suor escorria pelos rostos queimados de sol. Ainda assim, nos olhos deles, a chama da determinação permanecia intacta. Então, o instante decisivo chegou. Um dos Omo lançou-se para a frente, os braços estendidos. Num momento fugaz, conseguiu alcançar a presa. O coelho debatia-se nas suas mãos, mas não conseguiu escapar. Um grito rudimentar irrompeu de sua garganta, espalhando-se como um eco de euforia pelo grupo inteiro. Quando o sol começou a inclinar-se para o ocidente, os Omo finalmente regressaram ao abrigo junto ao rio. Nas mãos traziam alguns coelhos pequenos, mas preciosos. Apesar da caça árdua e do cansaço que lhes pesava nos corpos, aquele despojo significava uma nova refeição, uma recompensa pela perseverança e pela força da união. Na savana implacável, eram conquistas assim, humildes mas vitais, que sustentavam a vida. Foram esses pequenos triunfos que permitiram ao homem primitivo superar, passo a passo, a sombra da fome e afirmar a sua existência frágil, mas obstinada na longa jornada da sobrevivência. Nas mãos dos Omo, as pequenas presas ainda guardavam o calor da vida que lhes fora arrancada. Caminhavam devagar, mas nos olhos brilhava a alegria da vitória. Após tantos momentos de fadiga e tensão, finalmente o esforço da caça dera frutos. As frágeis silhuetas avançavam em direção à cabana junto ao rio, trazendo nas mãos o despojo precioso que garantiria a sobrevivência do grupo naquela noite. Na paisagem severa da savana, instantes como aquele tornavam-se provas vivas da perseverança e da força de sobrevivência do homem primitivo. Primeiro, os Omo rapidamente limparam a presa recém-capturada. As mãos ásperas, mas surpreendentemente hábeis, esquartejavam a carne e espetavam-na em ramos afiados. Cada espeto era colocado sobre o fogo crepitante. A fumaça branca erguia-se, e o aroma doce da carne a assar espalhava-se pelo silêncio da savana. Sentaram-se em volta das chamas, os olhos brilhando de alegria após um dia longo e penoso. E, de modo curioso, ao lado deles, também jazia o lobo ferido. O corpo já não tremia como antes. Os olhos dourados refletiam a luz da fogueira. Não havia rosnados, nem recuos, apenas um olhar atento, como se percebesse ter sido aceito naquele círculo de calor. Homens e lobo, outrora inimigos, partilhavam agora o aconchego do fogo e o aroma da carne assada. Um instante pequeno, mas de enorme significado na jornada de sobrevivência de ambas as espécies. Quando a carne começou a dourar, espalhando cheiro irresistível, os Omo não se precipitaram. Em vez disso, um deles inclinou-se, rasgou um pequeno pedaço
e estendeu-o ao lobo ferido. O animal ergueu a cabeça. Nos olhos dourados ainda havia cautela, mas o instinto falou mais alto. Atraído pelo perfume, moveu-se ligeiramente e, num momento decisivo, abriu a boca e aceitou a dádiva das mãos humanas. Mastigou devagar, as orelhas baixando, o corpo a relaxar, como se entendesse que ali já não havia ameaça. Só depois de o lobo receber a primeira porção é que os homo começaram a comer. Rasgaram pedaços de carne, levando-os à boca com prazer. O som da mastigação misturava-se às gargalhadas rudimentares, ecoando em volta da fogueira na noite fria da savana. Aquele instante tornou-se símbolo de uma transformação. Do confronto à partilha. De inimigos a companheiros de caminho. Quando a refeição terminou, as gargalhadas rudimentares também foram se apagando. Os homo, saciados, deixaram transparecer nos rostos uma rara expressão de contentamento, um lampejo de satisfação no meio de uma vida marcada pela dureza. Levantaram-se devagar, os olhos ainda pousados nas chamas que ardiam intensas lá fora, e passo a passo entraram na cabana tosca à beira do rio. O farfalhar das folhas secas sob os pés, o sopro do vento atravessando a savana, fundiam-se numa melodia que embalava o descanso da noite. Enquanto isso, do lado de fora, o fogo continuava a crepitar, iluminando a silhueta do lobo, deitado em silêncio de guarda contra o mundo hostil. Momentos de paz, como aquele, eram a recompensa mais preciosa que possuíam. Na manhã seguinte, quando a luz suave do primeiro sol se espalhava pela savana, o cenário em torno da pequena cabana voltou a ganhar vida. No interior, o lobo ainda se mantinha enroscado num sono profundo, a respiração regular, o corpo enfraquecido agora um pouco mais recuperado. Ali jazia, envolto por uma sensação de segurança que jamais conhecera antes. Do lado de fora, os homos já se reuniam em torno da fogueira. As chamas rubras crepitavam, e a fumaça leve erguia-se ao vento, refletindo-se nos rostos curtidos pelo sol. Sentados próximos uns dos outros, comunicavam-se por gritos e gestos rudimentares, mas animados. O som das gargalhadas ecoava pela imensidão, rompendo o silêncio da manhã. Era um momento raro de paz, em que aqueles homens primitivos podiam esquecer o perigo e a fome, para simplesmente desfrutar do calor da comunidade. E, a poucos passos dali, uma criatura outrora inimiga dormia tranquila ao seu lado. Um novo vínculo começava a formar-se, prenunciando um capítulo inédito na história da sobrevivência de ambas as espécies. Mas eles permaneciam sentados tranquilamente em torno da fogueira, aquecendo-se e rindo, sem imaginar que, lá fora, na vastidão da savana, silhuetas furtivas avançavam velozes em sua direção. Eram os companheiros do lobo ferido, uma alcateia de lobos selvagens que se aproximava a uma velocidade vertiginosa. Num piscar de olhos, os olhos dourados fulguraram diante deles. Os homos ficaram imóveis, os corações a bater descompassados, e logo se encolheram, agarrando-se uns aos outros. O medo estava estampado nos seus olhares, sabiam que a morte se erguia agora à porta da cabana. Já não havia tempo para pensar. O instinto de sobrevivência obrigava-os a lançar-se para a frente. As mãos nuas dos homos golpeavam os corpos dos lobos, agarrando-se ao pelo cinzento prateado, enquanto os rosnados ferozes ecoavam por todo o espaço. Entre o clarão das chamas e a poeira que se erguia, uma batalha de vida ou morte entre o homem primitivo frágil e os lobos selvagens havia começado. Mas, no meio do confronto violento diante da cabana, o lobo ferido moveu-se. Ao ouvir os rugidos e os gritos humanos, ergueu a cabeça e soltou um uivo longo,
que atravessou o silêncio da savana. O som fez a alcateia deter-se de imediato. Então, mudaram de direção e precipitaram-se para dentro da cabana, onde jazia o seu companheiro. Os Omo permaneceram imóveis, olhos cheios de espanto, os pés travados pela dúvida. E, de repente, uma estranha compreensão pareceu atravessar-lhes o espírito. Abaixaram as lanças e avançaram lentamente. Diante deles, desenrolava-se uma cena incomum. Os lobos rodeavam o ferido, lambendo-lhe as feridas, os olhos dourados revelando preocupação em vez de fúria. Quando perceberam os humanos aproximar-se, ergueram-se num salto, as orelhas tensas, rosnando baixo, mas o lobo ferido levantou de leve a cabeça e fitou os homens com um olhar sereno. Naquele instante de silêncio absoluto, a linha entre inimigos e companheiros de jornada pareceu dissolver-se. Os homos sentaram-se junto à fogueira, as chamas crepitantes refletindo-se nos rostos curtidos pelo sol e nos olhos dourados e selvagens dos lobos. A alcateia, aos poucos, baixou os corpos. O círculo de vigilância foi se abrindo. E, por fim, homens e lobos, dois predadores outrora rivais, permanecerão lado a lado. O fogo não apenas aquecia os corpos, mas dissipava a distância entre eles, abrindo um novo início para uma relação inesperada, do medo ao confiar, do confronto à união. Mas, após algum tempo de observação e hesitação, os Omo tomaram uma decisão inesperada. Não expulsaram a alcateia, nem lhe viraram as costas. Começaram, em vez disso, a usar gestos e sons rudimentares para atrair os lobos a segui-los. A princípio, os animais mantiveram-se desconfiados, mas, ao verem o companheiro ferido, protegido e cuidado pelos humanos, levantaram-se lentamente e, passo a passo, aproximaram-se. Quando o sol já ia alto, o grupo de Omo deixou o abrigo. Mas, desta vez, ao lado deles não marchavam apenas os seus iguais, seguiam também as silhuetas ágeis e silenciosas dos lobos. Era uma cena inédita na vasta savana. Dois predadores, antes inimigos, caminhando juntos numa nova jornada de sobrevivência. O vento agitava a erva seca. A poeira erguia-se sob pés nus e garras firmes. Os Omo iam à frente, os olhos atentos a cada sinal de presa. Atrás, os olhos dourados dos lobos brilhavam, varrendo a campina, prontos a captar o menor movimento. Sempre que um som distante surgia, homens e lobos voltavam-se ao mesmo tempo, vigilantes, unidos pela mesma necessidade. Na savana implacável, a cooperação tornava-se evidente. O homem trazia a inteligência, a destreza, a arma rudimentar. O lobo oferecia a velocidade, o faro aguçado e a força do coletivo. Duas espécies que haviam sido rivais começavam a aprender a depender uma da outra. E, naquele instante, germinava um marco grandioso da história. O início de uma relação que perduraria por mais de 10.000 anos, quando o lobo se tornaria companheiro leal do homem. A imagem dos Omo e da alcateia avançando juntos não era apenas uma cena singular, era um marco decisivo na trajetória da sobrevivência e da evolução de ambos. Na vasta savana, onde vida e morte se entrelaçam a cada instante, novas silhuetas surgiram. Eram hienas, avançando de forma sorrateira, as orelhas erguidas, os focinhos a farejar incessantemente o vento. Procuravam qualquer rastro de carne em decomposição, sinais familiares de um banquete gratuito. Não muito longe dali, abutres gigantes desciam em mergulho do alto, as asas abertas, as garras cravando-se no solo ressequido. Amontoavam-se, disputando espaço, bicando com fúria um cadáver abandonado na campina. O bater de asas, os gritos estridentes e o som dilacerante da carne rasgada ecoavam pelo ar, tornando a atmosfera ainda mais pesada. A savana erguia-se como um palco cruel,
onde todas as criaturas dos mais frágeis aos predadores mais temíveis eram forçadas a disputar cada migalha de sobrevivência. À distância, o Zomo e a alcateia de lobos detiveram-se, os olhos fixos no espetáculo caótico à frente. As hienas rosnavam, lutando pelo corpo, enquanto os abutres se empurravam, arrancando pedaços restantes de carne. O som repugnante da carne a ser rasgada misturava-se ao vento seco, criando uma sensação arrepiante que pairava sobre a planície. Os Zomo apertaram com força as lanças nas mãos, os olhos cheios de hesitação. Ali estava uma oportunidade de conseguir alimento, mas também uma aposta mortal, pois o adversário não era uma única fera, mas sim uma alcateia inteira de hienas implacáveis, criaturas que nunca desistem quando encontram a presa. A alcateia ao lado também se mantinha tensa, as orelhas erguidas, os focinhos a farejar sem parar. O instinto empurrava-os para o ataque, mas os seus olhos desviavam-se para os humanos, os novos aliados, como se aguardassem um sinal. Naquele instante suspenso, sobre a vasta savana, uma pergunta pairava no ar pesado. Teriam os Zomo e os lobos coragem suficiente para enfrentar e disputar aquela refeição? Ou recuariam em silêncio, cedendo o banquete às feras implacáveis? Após momentos de tensão insuportável, a decisão foi tomada. Um grito ecoou, rasgando o silêncio, e os Zomo lançaram-se para a frente, as lanças rudimentares erguidas e golpeando o ar. No mesmo instante, a alcateia disparou em uníssono, os rosnados ferozes misturados ao estrondo das patas que retumbavam no solo ressequido. As hienas, até então absortas em dilacerar o cadáver, sobressaltaram-se, recuando com gritos roucos de fúria. Mas diante da união entre homens e lobos, hesitaram. As sombras cinzentas cercavam-nas com rapidez, enquanto as lanças fendiam o ar, pressionando sem tréguas. Por fim, vencidas pelo ímpeto conjunto, as hienas renderam-se, recuando passo a passo, até desaparecerem entre a relva alta, deixando atrás de si um ambiente saturado pelo cheiro de sangue e poeira. Um dos Zomo afastou-se, caminhando lentamente pela savana. Abaixou-se, recolheu algumas pedras afiadas e levou-as de volta para o grupo. Aquelas pedras toscas eram o tesouro mais valioso que possuíam, as ferramentas que substituíam as lâminas modernas, instrumentos para cortar a carne e repartir a presa. Cada homo recebeu uma pedra afiada e, com gestos desajeitados mas cheios de determinação, começaram a cortar os grandes pedaços de carne em porções menores. O som seco da pedra a bater nos ossos misturava-se às gargalhadas rudimentares, enquanto repartiam o despojo da batalha. Naquele instante, as chamas refletiam-se nos rostos queimados de sol e nas mãos ensanguentadas. Uma cena simples, mas de enorme significado, pois com essas ferramentas de pedra toscas, o homem aprendia a dominar o alimento, a sustentar a comunidade e a lançar mais uma pedra fundamental no caminho da sua grande evolução. Não desperdiçaram a oportunidade. Avançaram sobre a carcaça abandonada, as mãos ásperas rasgando grandes nacos de carne com uma mistura de força e destreza. O sangue tingia-lhes os braços e as palmas, enquanto a alcateia, próxima, observava com a respiração ofegante e olhos dourados fixos na presa. Mas não houve disputa, como se o instinto lhes dissesse que aquela cooperação lhes traria mais do que a rivalidade. Em meio à pressa, as porções foram amarradas com folhas e cipós, carregadas nos ombros de cada homo. Não se demoraram, pois o perigo poderia regressar a qualquer instante. Acima,
Os abutres ainda circulavam, grasnando, à espera da sua vez. À medida que o sol declinava no horizonte, os Omo, lado a lado com os lobos, retiraram-se. Nos ombros carregavam o precioso troféu, pedaços pesados de carne, promessas de vida para toda a tribo. Os pés nus afundavam-se no solo gretado, mas os olhos brilhavam de alegria. Na savana cruel, onde a vida sempre se compra com sangue e suor, a caçada daquele dia marcava uma grande vitória, conquistada com inteligência, união e uma cooperação inédita com os lobos. O homem primitivo havia assegurado o mais vital de todos os recursos: alimento para sobreviver. E, naquela vastidão, a imagem do Omo marchando ao lado da alcateia, levando o despojo para o abrigo, tornava-se símbolo de uma nova era. A era em que a humanidade já não estava sozinha na luta pela sobrevivência.